Imaginário Ombrello. A Uva Carmim, por Daniel Furlan e Marcelo Asti. Capítulo 1. Montes e Vales. Imagine que você pode escolher um lugar do mundo para conhecer, valendo inclusive períodos passados da história. Provavelmente você vai pensar em algo como a Era de Ouro da Europa ou os Anos Dourados dos Estados Unidos. Ou quem sabe pense no Rio de Janeiro durante o nascimento da MPB. Eu escolheria, pelo menos por hoje, viajar para o Chile. Para o Chile. Mais especificamente para uma cidadezinha simpática chamada San Fernando. E em algumas épocas específicas. Essa é a cidade que Aurélio Montes escolheu como casa. E também como lugar onde tentaria deixar o seu legado. San Fernando é uma cidade pacata, com uma melancólica praça no centro e pouco mais de 75 mil habitantes. Só para se ter uma ideia, a capacidade do estádio do Maracanã é de 78 mil pessoas. Ou seja, a população de San Fernando caberia dentro do Maraca. Entretanto, esses míseros 75 mil habitantes possuem muita sorte. San Fernando é a capital da província de Colchagua. Talvez você não conheça esse local, mas aí eu vou pressupor que também não é um amante de vinhos. Pois se você é um consumidor ferrenho desse tipo de bebida, aposto que já ouviu falar nessa região chilena. É que Colchagua é uma região vinícola naturalmente famosa por produzir vinhos incríveis, que são conhecidos no mundo inteiro. Os vinhos feitos lá são extremamente refinados e saborosos, mas não são melhores do que a história que os precede. Capítulo 2. Carmener chileno. O ano é 2015. Em uma certa manhã ensolarada, Aurélio Montes acordava com os pensamentos perturbados. Foram anos investindo em aprimorar e vender seus produtos, e até esse momento evoluíam tanto em qualidade quanto em complexidade. Todas as experiências culminaram neste dia, no qual ele engarrafaria seu maior projeto até então. O Purple Angel. O vinho acabara de sair de longos 18 meses repousando em barris de carvalho e estava finalmente rumando para as garrafas que o levariam às taças ao redor do mundo e, posteriormente, aos amantes da bebida alcoólica popular mais refinada do planeta. Purple Angel é um autêntico vinho Carmener chileno. São utilizadas em seu preparo predominantemente a uva Carmener e também uma pequena quantidade de Petit Verdot, que trazem características de encher os olhos de qualquer amante de vinho. Mas você reparou que eu disse Carmener chileno? E que essa pronúncia não se parece com nada que exista na língua espanhola? Pois é, a Carmener é uma uva originalmente francesa, mas foi uma viagem para a América do Sul que garantiu sua sobrevivência e permitiu a criação do Purple Angel. Capítulo 3. Viagem só de ida. Para entender bem essa história, temos que voltar para 1867. 148 anos antes do Purple Angel repousar em sua garrafa, a história do vinho passaria por mudanças sem precedentes. E dessa vez, nos encontramos em uma região mais famosa que Colchagua. E essa, eu aposto que você já ouviu falar. Bordeaux, no interior da França. O lar de alguns dos melhores vinhos do mundo. Lá, durante a década de 1860, havia 6 uvas tintas consideradas nobres. Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec e a famosa Carmener estavam presentes nas criações mais apreciadas da região. Então é bem possível que todo e qualquer vinho que você tenha experimentado na vida possua alguma relação com aqueles produzidos em Bordeaux. O ano de 1867, porém, mudaria de vez a cultura vinífera da região e do mundo. E essa mudança viria na catastrófica forma de uma praga, o filoxera. Pois é, essa praga afetou todos os produtores de vinho da França. Ao longo de 30 anos de luta e estudos, a filoxera reduziu em 3/4 a produção de vinho do país. As vinhas mais sensíveis foram as que mais sofreram com a praga, que destruía seus caules e secava seus frutos. Toda a cultura vinícola da França estava ameaçada.
Nesse contexto, alguns produtores tentaram ativamente salvar suas plantações com técnicas novas para a época, como, por exemplo, o cruzamento de espécies. E nada adiantou. Ao longo dos anos de luta com a praga, tornaram-se cada vez mais raros os cultivos da Carmenère. Quando a praga foi contida, produtores franceses tentaram replantar a uva e continuar com a produção típica da região, mas era cada vez mais difícil encontrar mudas saudáveis e que, depois de plantadas, gerassem frutos saudáveis. Era muito mais rentável e previsível plantar outras variedades. Assim, a Carmenère foi deixando de ser cultivada até ser extinta. Capítulo 4. Meu nome não é Merlot. As uvas tradicionais de Bordeaux possuem características muito específicas. Cada uma delas amadurece em tempos diferentes e possui cores e sabores distintos, mesmo que sutilmente. Durante mais de 150 anos, as castas plantadas no Chile foram protegidas pelo clima e pelo terreno, com pouca chuva na época do crescimento e as cordilheiras ao redor. Nesse clima, uma certa espécie de uva cresceu e prosperou. Os chilenos a chamavam de Merlot diferente, e por anos os admiradores de vinho visitavam o Chile para provar aquele Merlot que se diferenciava de todos os outros produzidos no mundo. Cerca de metade de todos os Merlot produzidos no Chile tinham em sua receita alguma porcentagem do Merlot diferente. E você, ao contrário dos produtores da época, já deve ter constatado que aquelas uvas não eram Merlot, sim Carmenère. Elas teriam chegado no Chile diretamente de Bordeaux por volta de 1850, quando vinicultores chilenos importaram a Carmenère e outras uvas francesas que eram frequentemente confundidas umas com as outras. E essa confusão permaneceu por anos. A descoberta de que as Merlot diferentes eram Carmenère foi confirmada mais de um século após a suposta extinção e permitiu que Aurélio Montes e outros vinicultores chilenos pudessem criar vinhos consagrados que ganhariam o mundo, como o Purple Angel. E se o Purple Angel faz você se sentir como se tivesse ido ao paraíso, posso afirmar que, para um bom amante de vinhos, o melhor lugar para encontrar grandes exemplares de vinho e o próprio paraíso é o Chile, independentemente da época.